Bola fora da diretoria do Vasco, não enviando qualquer representante para missa em homenagem ao Roberto Dinamite. No vídeo de hoje, vou falar sobre a situação que envolve os zagueiros do Vasco e o VAR no Campeonato Carioca. Teremos algumas mudanças. Vai causar prejuízo aos clubes do Rio dentro do Campeonato Brasileiro. E eu vou explicar. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, houve uma reunião na sede da Federação Carioca, chamado arbitral, para definir algumas situações que envolvem a competição. E a discussão foi em relação ao VAR, a maneira que o VAR será utilizado no Campeonato Carioca. Preste atenção em alguns detalhes e no final eu vou dar aqui um alerta. Seguinte, toda vez que o VAR for chamado, o tempo perdido ele não será acrescido no final. O tempo perdido ele será pausado naquele instante. Exemplo, estamos com 5 minutos de jogo, o VAR é chamado. Naquele momento, o cronômetro para e volta a ser ativado quando o jogo tiver o seu reinício. Então, o jogo para com 5 minutos e volta com 5 minutos. Diferente do que acontece ou do que acontecia quando o jogo era paralisado por 3, 4 minutos e, ao final, subia a placa com aquele tempo lá nos acréscimos da partida. Na prática, muda praticamente nada, apenas a atenção do torcedor, que terá que pausar o cronômetro para conseguir acompanhar a partida em tempo real. Uma outra diferença é a imagem do lance a ser discutido não será mostrada no placar, somente quando a decisão for tomada pelo árbitro. Qual é o objetivo? Que não haja manifestação dos torcedores e também dos jogadores em campo apontando para o telão e tentando convencer o árbitro de alguma questão. Então a imagem será mostrada somente após a decisão do árbitro. Beleza? Outro detalhe, o mais importante eu vou falar já já. Outro detalhe, os lances subjetivos, o VAR não vai chamar para revisão, para que o árbitro mude de decisão. Vai chamar apenas para que o árbitro dê uma olhada e não vai ter muita ingerência dos árbitros de vídeo. Esses são os lances subjetivos. Aquele que é de interpretação individual de cada um. Eu quero deixar mais uma vez um alerta aqui. O VAR, quando ele foi criado, ele não foi para mudar as decisões difíceis de campo. O árbitro, o VAR, melhor colocando, quando foi criado, ele foi para mudar as decisões claras. Aquilo que todo mundo viu, menos o árbitro. As decisões difíceis, aquelas polêmicas, os lances discutíveis, o VAR não foi criado para isso. Lá na origem, o VAR era para mostrar ao árbitro aquilo que todo mundo viu, menos ele. E a decisão mais importante, tomada pela Federação Carioca com os clubes durante o arbitral, a linha de impedimento. Hoje, quando você marca a linha de impedimento, você utiliza 6 centímetros ali de largura, 6 milímetros, desculpa, de largura para definir o impedimento, se estava ou não à frente. Essa linha será aumentada para 12, favorecendo o atacante. Ou seja, se você tiver um pouquinho à frente,
a linha um pouco mais grossa vai determinar que você esteja em situação legal na mesma linha do zagueiro. Está beneficiando o atacante, isso é legal também. Mas há um detalhe fundamental, torcedor. Todas essas mudanças, elas são prejudiciais aos clubes cariocas e também à arbitragem do Campeonato Carioca e que vai trabalhar no Campeonato Brasileiro. Por um detalhe, você está utilizando algumas determinações que não serão utilizadas no Campeonato Brasileiro. Então você está preparando mal o seu time e a sua arbitragem. Nós deveríamos ter apenas um modus operandi, certo ou errado, apenas um, para o Brasil inteiro. Como é que você, jogador e árbitro, podem trabalhar de uma maneira no Campeonato Brasileiro e de outra maneira no Campeonato Carioca? Você joga domingo o Campeonato Carioca com uma maneira de trabalhar o VAR. E na quarta-feira tem Copa do Brasil, que será de uma outra maneira. Isso é péssimo. Não traz benefício nenhum. Tínhamos que ter apenas um critério a ser utilizado em todas as competições nacionais. Quero a sua opinião sobre a missa do Roberto Dinamite, passagem de 2 anos do maior artilheiro da história do Vasco. Rodrigo Dinamite, filho do Roberto, declarou no canal Atenção Vascaínos que não houve qualquer representante do Vasco nessa missa. Não pode, né? O maior artilheiro da história do Vasco, Roberto Dinamite, se o Vasco é o que é hoje, tem muito por conta do Roberto Dinamite. E não mandar nenhum representante nessa missa, nenhum membro da diretoria, bola fora. Roberto merece muito mais do que isso. Sobre os zagueiros do Vasco. Hoje o Vasco tem no elenco Lucas Oliveira, o Lucas Freitas, João Vitor, está acertando com o Maurício Lemos. 4 zagueiros. Esses 4 vão disputar 2 posições. Lincoln e Luiz Gustavo. Mais um ano em que eles não serão utilizados. Apenas, pontualmente, time reserva, time misto, tá todo mundo machucado, todo mundo levou cartão vermelho, tá todo mundo suspenso. Aí você pega lá o Lincoln ou o Luiz Gustavo. Deveríamos estar trabalhando esses 2 atletas. E olha que ainda tem um Capasso, que é jogador do Vasco, e até o momento não foi emprestado ou vendido. O Vasco tem ainda o Capasso no elenco. A partir do meio-dia, ao vivo aqui no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco. Estou te esperando.